no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de número 1. Amém? Tema da palavra: não se prive da sua herança. Amém? Não se prive da sua herança é o tema da palavra desta noite no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim o Senhor: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas portas dos seus altares. Graças a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor possa me guiar nessa noite, meu Deus, como voz profética para a tua santa igreja, para que eles possam abrir o coração e receber a tua palavra. Repreende tudo aquilo que não vem de ti, pois aqui oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Sente aí, por favor. Olhe só, vamos prestar atenção no que Deus quer falar. Diz ele, aqui você vê que o enunciado desse capítulo é: o pecado engana e destrói. Pronto, vamos lá. Então diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Amém? Ou seja, quando ele refere-se ao pecado, está como se fosse um ponteiro de ferro, está como se fosse um diamante pontiagudo. Ele está falando que esse pecado, ele estava entrando numa profundeza, ele estava deixando a marca. Esse pecado tinha deixado a marca no povo, porque se você pegar um ponteiro de ferro e riscar ele em qualquer canto, ele vai deixar uma marca profunda. Assim como a ponta de um diamante pontiagudo, porque o diamante ele é altamente cortante. Imagina isso no coração. E ele está dizendo que aquele pecado que aquele povo estava fazendo tinha deixado o quê? Uma marca. Irmão, o pecado deixa marca. O pecado deixa sequela. E são marcas profundas na vida de uma pessoa que vive no pecado. Deixa marca. E ele fala aqui dessa marca, que aquele pecado de Judá estava como uma marca de um ponteiro de ferro cravado no coração. Amém? Cravado no coração, profundo. A palavra de Deus disse que muitas coisas do que nós nos envergonhamos hoje é do pecado de ontem. Muita aflição que está na nossa vida e vergonha que está sobre a nossa vida é relacionada ao pecado que nós cometemos ou que continuamos a cometer. Deixa marca. E marcas terríveis. Daqueles que não querem obedecer a Deus, daqueles que não querem viver na verdade, que é maravilhosa. A verdade é maravilhosa. A mentira não presta, mas a verdade é maravilhosa. Não adianta a gente querer dizer que não deixa sequela, não deixa marca, porque o pecado deixa marca. Deixa marca naquele que você cometeu. Deixa marca na família, nos filhos. Deixa marca em tudo que passa. Porque o pontiagudo, um ponteiro de ferro, deixando a marca. E essa marca, veja bem o seguinte: você vê que antigamente, para eles identificarem um escravo, geralmente o escravo usava uma argola no nariz ou na orelha bem grande. E já se sabia que aquele ali era um escravo antigamente. E o pecado deixa essa marca na gente para mostrar que nós somos escravos do pecado. Escravos do pecado. Toda pessoa que vive no pecado, ela tem marcas. Como é que eu sei? No falar,
no viver, no agir, ela tem a marca do pecado. Toda pessoa que vive no pecado, se você tiver espiritualidade, discernimento, você vai identificar a marca do pecado de uma pessoa. Você identifica. Se você não viver como se fosse uma pessoa, um cristão alienado, porque tem uns cristãos que são alienados. Todo mundo que fala assim, eu sou um homem de Deus, eu sou da igreja, eu sou uma mulher de Deus, eu sou da igreja, e por você já se abre todinho, só porque ela disse que era da igreja, só porque ele falou que era da igreja. Mas veja quais são as marcas. O apóstolo Paulo disse que ele trazia as marcas no corpo dele, mas as marcas que ele trazia eram as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Eu não me digo mais que sou servo, mas eu sou escravo de Cristo. E a marca que ele tinha na vida dele eram as marcas de Cristo. Sabe o que é a marca de Cristo na vida do homem? Sabe qual é a marca de Cristo na vida de uma mulher? É a santidade, é a verdade, é a pureza, é a firmeza, é a fidelidade. Isso é as marcas daquele que não anda no pecado, daqueles que não andam na insinceridade do coração. Mas aqueles que andam na sinceridade do coração terão as mesmas marcas que Paulo falou, as marcas de Cristo. Marcas que crucificaram o pecado. A marca de Cristo são as chagas de Cristo, que ele crucificou o pecado. E se você crucificar o pecado, você também vai ter as marcas que você crucificou o teu pecado. Quando o mundo espiritual olhar para você, vai dizer assim: aquele ali crucificou o pecado. Nós não temos poder sobre ele. Se você como igreja não entender isso, você nunca vai entrar na plenitude da felicidade que Deus tem para lhe dar. Eu sempre alerto: vim para a igreja sem transformação não tem serventia nenhuma. Aí ele continua dizendo no versículo 2: seus filhos se lembraram, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O monte, ó monte do campo, os teus bens e os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conhece, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá o quê? Para sempre. Quem é que se priva da herança? Nós. Assim por ti mesmo te privarás da herança que te dei. Então acabe com esse negócio de dizer que foi o diabo que roubou a tua bênção, que foi o diabo que se levantou e fez isso e fez aquilo outro, que o diabo isso, que o diabo aquilo. Não. Então o seu nome agora é diabo? Raimundo Ferreira da Silva Diabo, seu nome agora. Porque ele está dizendo que quem se priva da herança somos nós, não é o diabo. Não é o diabo. Então quando você que vive no pecado e for dizer que quem faz isso é o diabo, então você acrescenta no teu sobrenome diabo também. Então você é o teu diabo. Nós somos o nosso pior inimigo. Nós somos o nosso pior pesadelo. Bote isso no seu coração, irmão, que chama-se autorresponsabilidade. Então nós nos privamos da nossa herança. Vocês se privaram da herança que eu dei. Que eu dei. Deus diz assim, ó: vinde a mim todos que têm, fome e sede de justiça, que vós sereis fartos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Herança.
um pai, um testamento. O que fez o testamento morreu para a gente receber a herança e ressuscitou porque Ele é Deus. Então tudo já foi feito. A promessa, o que fez a promessa morreu, o testamento foi entregue, a herança. E por que é que só uns mantêm a herança e outros não? Sabe quem são os que perdem a herança? São os que saem da casa do pai. Lembra da historinha do filho pródigo? Tem pessoas que vêm na igreja, não tem nada, é um desaventurado. Aí através da aliança que faz, se torna filho, recebe uma herança. Aí faz o quê? Com pouco tempo você procura na igreja e não acha mais. Foi embora gastar a herança no mundo. Vai ficar sem nada, comendo com os porcos. Se tiver tempo de voltar como filho pródigo, amém. Se não tiver, se morrer na lama do pecado. Se morrer na lama do pecado. Então, irmão, Deus está muito claro. Ele está dizendo que a nossa felicidade somos nós que nos privamos. Pela infidelidade, pelo pecado que engana e destrói. Por que o pecado engana e destrói? Porque o sujeito que vive no pecado e está na igreja e diz que conhece a verdade, aí o diabo fala para ele a mesma coisa que falou para Eva. Quando Eva falou que Deus tinha dito que se comesse daquela árvore ia morrer, o diabo fala para você: não morre não. O pastor Cirano falou que se tu for fazer isso, aquilo, outro, tu vai, não vai não. É conversa daquele pastor. Aquele pastor é porque ele é meio exagerado. Não vai na onda dele não. Tu pode ir, ó, tu não vê fulano de tal fez e nem morreu. Tá todo mundo fazendo isso mesmo. Aí você diz: é mesmo, né? Você quer ver uma coisa? Para que escândalo pior na igreja do que você tem visto? Os escândalos dentro das igrejas. Mulheres que se dizem que são mulher de Deus se prostituindo, adulterando. E assim também como homens. E o pior que adultério ainda fica na igreja. Rapaz, é uma coisa assim do inferno. Agora aqui não fica não. Se adulterar, sai e vai embora. Porque aqui numa igreja dessa aqui não fica não. Porque não aguenta. Vai procurar uma igreja dessas embaraçadas que tem por aí. Que o pastor passa a mãozinha na cabeça. Então engana. E ainda destrói. Destrói, meu filho. O pecado destrói. Você pode estar até achando que não está acontecendo nada. Quando você menos... E engraçado que tem um pessoal da família que ainda apoia. Sabia disso? Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou te falar. A palavra é clara. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, marido, mulher por causa de mim não é digno. Ah, mas sou o meu filhinho que errou. Mas é o meu filhinho, né, pastor? Eu tenho que ficar com o bichinho, pastor. Eu tenho que passar a mãozinha na cabeça dele, que eu não vou deixar de punir pelo meu filhinho, vai punir por aquele homem que não é nada meu. Mas aquele homem que não é nada teu, de repente está vivendo na justiça, e a tua filhinha está vivendo no inferno. Porque existe o pecado também, chamado comungar com a mesma coisa. A concordância do pecado. Eu amo os meus filhos e amo a minha esposa, e eles me amam. Mas lá em casa nenhum da gente vai concordar com o erro do outro. Porque eu tenho que começar o exemplo de dentro da minha casa. Eu tenho que começar o exemplo dentro da minha casa. Mas não, tem gente que não é assim não. Dentro de casa é uma bagunça, é uma zona. Mas quando sai fora de casa é um santão, santarrãozão. Um bonecão de gesso. É assim ou não é? E quando ele diz que aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, marido, por causa de mim, porque não é de... Porque, o que ele está falando com isso? Ele está dizendo que mesmo que seja teu filho, se tiver no erro, tu tem que meter o dedo lá e exortar ele. Amém? Exorta, rapaz. Tenha coragem. Se posicione. Se posicione. Sabe quem são os filhos? São os filhos da fé. Sabe quem é a tua família? É a família da fé. Amém?
Eu tenho um bocado de parente de sangue. Vê se eu convivo com eles. Eu convivo com meus irmãos da fé. E eles todos sabem disso. Não quero vir para o meu mundo, porque eu tenho que ir para o mundo deles. Deixa ele viver no mundo deles e eu vivo do meu mundo, que meu mundo é o mundo daqueles que estão vivendo com o mundo de Deus. É assim, irmão. Bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Aí fica esse negócio da pessoa, sabe que a pessoa está no erro, rapaz. Sabe que a pessoa está vivendo no erro. Aí não vai se incomodar porque é um parente, porque é não sei o quê, porque querer. Que é isso, irmão? Que é isso? E todo mundo, quando entra nesse negócio, vai ser privado da herança. Privado, não vai ter herança. Perdeu a herança. Você mesmo perdeu. E ele diz que além de você perder a herança, quando a gente vive no pecado, ele diz assim, ó, ainda aqui no versículo de número 4, ele diz assim, ó, far-te-ei servir os teus inimigos na terra que tu não conheces. Então venha cá. Quando a gente fica debaixo do jugo do diabo, quem foi que mandou a gente para lá? A autoridade de Deus. Farei. Quem é que disse que está? Quem é que vai fazer? É Deus. Farei tu servir aos teus inimigos. Ao invés de você ser um homem livre, vai ser escravo do inimigo. Viver debaixo da humilhação, vai viver debaixo da afronta, do escárnio. Por quê? Porque você se privou de servir a Deus e vai agora ser escravo do inimigo. Amém, irmão? Achou que Deus não ia falar isso para ti, né, irmão? Achou que tu pensa que Deus não revela as coisas para o pastor do que acontece na vida de algumas pessoas, né? Você está enganado, irmão. Todo homem que Deus fala, Ele vai revelar. Nada fica oculto que não venha a ser revelado. Tudo é manifesto na presença de Deus. Como é que esse pastor pode saber disso? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus como é que eu sei disso, que pode ser que Ele te diga. Perde a herança, ainda vai servir o inimigo. Porque se tem uma coisa que o pecado faz, é a gente servir o inimigo. Que é pecado. Quem é o pai do pecado? Como é o nome do pecado? É diabo. Então quando eu vivo no pecado, eu estou servindo ao diabo, não estou servindo a Deus. Mas tem um povo que ainda fica dentro da igreja. Não é aquela pessoa que está no pecado e quer se libertar. É aquela pessoa que continua no pecado e quer estar dentro da igreja. Por isso que a igreja é o lugar mais delicado para a gente lidar. Porque lá na casa a gente bota para fora, na empresa a gente permite, na igreja a gente faz o quê? Nada, eu não posso fazer nada. Mas tem um povo que eu tenho coragem de chamar, vem cá, se tu não quer nada aqui, por que tu não vai embora? Vai seguir teu rumo, rapaz. Dá o banco aí para outra pessoa que queira. Porque vir para a igreja para trazer vergonha para a igreja lá fora. Esse cara da igreja, essa mulher da igreja, como é que pode ser da igreja e vivendo desse jeito? Então é melhor que você fique lá fora, não venha envergonhar o evangelho do Senhor. Vá servir o diabo lá no meio da rua, não dentro da igreja. Igreja é lugar de gente que quer ser transformada. Igreja é lugar de gente que quer morar no céu. Igreja é lugar de gente que quer ter uma vida nova, amém, irmão? A igreja é lugar disso. A igreja eu vou defender. Eu não sei quantos anos Deus vai me dar de vida. Se eu tiver 80 anos, tiver vigor, se tiver, eu vou estar aqui em cima do altar defendendo o que Deus me mandou defender. O homem que tem posicionamento com Deus, pode ter certeza que ele morre com posicionamento. Ele não se curva. Não consegue, tu não consegue curvar um homem que tem negócio com Deus, não. E o diabo sabe disso. Ele sabe disso. Você que tem posicionamento. Aí ele não consegue curvar você, mas ele vai tentar usar coisa para atingir você. Geralmente usa os que estão em volta. Então, além de você perder a herança, ainda vai servir o inimigo. A pessoa está na igreja, numa boa, servindo a Deus, aquele negócio todo, aí entra no pecado. Daqui a pouco tu vê a vida da pessoa está toda esbagaçada lá fora. Porque quando chega a conta, olha a tua conta aqui, ó. Mas o que é isso, Senhor? É a tua conta, meu filho. É a tua conta, ó. Assina aqui, não. Assina aqui, meu filho, o boletinho da conta aqui, ó, o boleto aqui, ó. E como é que eu termino de pagar lá no inferno? Vai pagar a vida toda. Ele disse que a minha ira se arderá para sempre. Não foi o que ele disse? Então a ira de Deus se arderá para sempre. E o lugar de tormenta é a ira de Deus ali para os filhos do pecado e da desobediência. Amém? Quando ele fala que arderá para sempre, é aquele que peca, continua no pecado e morre no pecado. Então a ira de Deus vai arder para sempre. É o fogo eterno do inferno que não se apaga. Entenda isso que ele falou.
a minha ira se arderá para sempre. Então Deus está falando, mas pastor, cadê o Deus perdoador? Ele está falando para aqueles que continuarem morrendo no pecado. Então a ira de Deus nunca vai se apagar, porque aquele lugar lá, da tormenta, ali representa a ira de Deus contra os pecadores. Outro está pensando que Deus é esse bobinho. Tem pessoas que pensam que Deus é bobinho. Você faz o que quer com ele, ele fica, eu vou enganar Deus. Deus não está vendo não, Deus não sabe de nada não, né, irmão Antônio? Versa, rapaz. Deus sabe das coisas antes de tu abrir a boca e falar. E antes de eu abrir a boca e falar, Ele sabe. Aí a pessoa vive na imundície. Lá fora, quando é domingo, terça ou quinta ou quarta, ou seja, vem para a igreja. O pecado engana e destrói. Porque até eu admiro uma classe de pessoas. Quem é pastor? É aquele pessoal que diz assim, eu pequei. E eu, como não estou no negócio certo, eu vou deixar de ir para a igreja, que eu estou aqui no meio da lama mesmo, pelo menos ficar lá fora. Mas tem uns que é uma desgraça mesmo, é um câncer na igreja. Vive na imundície, mas vem para dentro da igreja imundo. Não é para ser limpo, não é para continuar imundo. Aí a pessoa lá fora diz assim, está vendo porque é que eu não vou para a igreja, mamãe? Olha o crente aí, ó, a casa do crente aqui, vê se aí, mamãe, ó. Vê se olha, é assim ou não é? E não era melhor que não viesse? Era melhor que não viesse. No capítulo 5, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando viu bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Amém? Esse aqui é o povo que se privou da herança. Aí esse versículo aqui diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu coração e aparta o coração do Senhor. Quando fala maldito o homem que confia no homem, tem pessoas que pensam que Deus está dizendo que a gente tem que ser tudo malicioso. Deus chegar assim, cuidado com aquele Antônio, aquele baixinho, aquele ali é perigoso. Vai devagarzinho com ele. Não é isso não, irmão. Deus não está incentivando a malícia não. Deus está dizendo que maldito o homem que confia no homem, aparta o coração do Senhor. É aquele homem que deixa de viver a relação espiritual no mundo com Deus e passa a viver só a relação material com os homens. Apartou o coração de Deus e passou a confiar. Não, vai dar certo, eu vou sozinho, eu vou resolver, eu não preciso mais de Deus, eu sou um homem inteligente, uma mulher inteligente, vai dar certo. Apartou o coração de Deus e confiou que na força do braço dela. Está falando é disso. Uma vez um irmão que é pastor veio chegar para mim e dizer isso. Eu digo: pastor, tu leu a Bíblia direitinho? Ei, pastor, leu não. Essa palavra maldito o homem confia no homem, está falando. Aí eu expliquei o que estava falando. Eu falei para ele: ó, deixa eu falar uma coisa para ti, porque eu confio em ti. Eu não vou usar de malícia contigo, então não use de malícia comigo, porque é o mesmo pastor do altar, o mesmo pastor aqui de fora. O mesmo cirano lá do altar é o mesmo cirano aqui de fora. Eu não tenho duas personalidades, só tenho uma. Nós só somos um, não somos dois, somos só um. Então, aí é aquele que se priva da herança, porque apartou o coração do... O coração dele já não é mais dirigido por Deus. A dependência dele já não é mais de Deus. Ele já não vive na dependência de Deus, ele vive na dependência dele agora como homem. O homem que ele está falando que confia no homem é o próprio homem. Maldito o homem que confia no homem. Eu sou homem, confio em mim que sou homem. Não é assim? Então vou viver de acordo com o meu entendimento. E aí eu vou me privar o quê? Vou morar em lugar seco, terra inabitável. Não verei quando vier o bem. Vou estar de quê? Debaixo de maldição. Porque eu me privei da herança. Quantos de nós não temos a oportunidade de vir na igreja, ouvir a palavra de Deus e se converter e não querem? Quantos de nós tivemos a oportunidade de sermos salvos e não quisermos? E não queremos? E não quisemos? E vamos continuar sem querer? Quantos de nós? Muitos. Eu queria entender essa conta de Deus, mas até agora não consegui ainda. Dizer que um terço vai perecer e 2 terços vão subir. Eu não consigo essa conta, porque Deus é muito... olha, eu vou te falar com coisa, porque é muito misericordioso.
Porque se eu olhar para as pessoas hoje, eu não consigo ver como é que de 10, 3 vão ser condenados e 7 vão ser salvos. Eu não consigo. Eu consigo ver 10% e olhe lá. Se Deus só passar uma vista na igreja, tem 100 pessoas na igreja, tem 200 pessoas, tem 1000. Vê quantos realmente têm fidelidade a Deus. Vê quantos pastores que estão no altar têm fidelidade com Deus. Se já não deixaram de confiar em Deus, e estão confiando agora só no braço da carne. Pastor que não ora mais, que não tem uma intimidade com Deus. Tem pastor que não estuda mais a Bíblia, não vive mais dentro dos preceitos da Bíblia. Ele vai agora confiar no braço da carne. Aí é onde ele quer começar a agradar a igreja. Não aprendeu. Tem um bocado que quer ser apóstolo, mas não aprende com o apóstolo Paulo, porque ele disse que eu procuro agradar homens ou a Deus. Pois se eu procuro agradar homens, já não sou servo de Cristo. Como é que quer ser apóstolo? Como é que quer ser apóstolo? Só se for apóstolo do diabo. Santo é assim, apóstolo do diabo. Porque Paulo disse que muitos queriam ser apóstolos, mas eram falsos apóstolos, e antes eram da sinagoga de Satanás. Mas ele acha que porque ele agora tem um título, ele tem uma igreja com um bocado de gente dentro, ele tem propriedades que ele tem roubado da igreja, então ele não precisa mais de Deus. É assim ou não é? É assim. Tem pessoas que vêm para a igreja, recebem o milagre, aí não quer mais conversa com Deus, porque já recebeu o milagre, agora não precisa mais de Deus, já estou curado, já paguei minhas contas, já arrumei uma mulher, um marido, agora não preciso mais de Deus, nem na igreja vem mais. Pastor não serve mais para nada, mas quando chegou todo esbagaçado na igreja, aí o pastor serviu. Eu era um homem de Deus, eu tinha um bom conselho para dar. Mas aí quando acaba o gemido, aí ninguém serve mais para nada, nem Deus e nem um pastor, muito menos. E aí vai morar nesses lugares aqui, ó. Eu não conheço nenhum que se rebelou contra Deus e não se arrependeu e não foi para esses lugares aqui, ó. Porque será como arbusto solitário no deserto, não virá quando bem, antes morará em lugares secos e desertos, em terra salgada e inabitável. Você quer ir para um lugar desse? Se você não quer ir para um lugar desse, você vai para onde? Vamos pular. O contrário do maldito é quem? O bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o quê? Frutos. Amém? Enquanto um mora solitário, o que se mantém na santidade, está perto das águas, a sua raiz desce para buscar as águas lá nos erros de baixo, não receia quando vem o calor, e no ano da sequidão, não deixa de dar o quê? Por quê? Porque tem reserva. Você tem que ter reserva. Amém, igreja? Você tem que ter reserva. Mas o crente que não tem raiz, aquele crentezinho que é plantado só, é a parábola do semeador. É aquele que a sementinha está só sobre a terra, não tem raiz. Qualquer ventozinho que der leva ele não está mais na igreja, ele não está mais na presença de Deus, se arrebenta todo. Porque não tem raiz profunda, não está firmado em Deus. Aqueles que andam com Deus e têm a sua vida enraizada na verdade, na terra santa que Deus nos colocou, disse que esse povo não teme o dia do calor. Ele disse que no ano da sequidão não deixa de dar o quê? Fruto. Dificuldade. Nós não temos crise, nós temos o quê? Cristo. A sequidão vem, a crise vem, mas aqueles que andam com o Senhor serão poupados. Não vai deixar de dar fruto. Teve uma crise no Brasil, ainda estamos nela. Vê quantos homens fiéis e mulheres fiéis deixaram de dar fruto nenhum.
Bem pelo contrário, os fiéis é que deram fruto nessa época. Eu não conheço nenhum que deixou de dar fruto nesse período. Conheço a vida de alguns irmãos que estão aqui. Bem pelo contrário, nessa época de crise eles fizeram foi prosperar mais. Por quê? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Mas o cara deixa de orar, deixa de ler Bíblia, deixa de jejuar, deixa de vir para a igreja e depois quer bênção. Como assim, irmão? Você está se privando da bênção. Se privando da bênção. Eu vejo pessoas que falam em Deus, porque não sei o quê, porque eu sou, mas eu não vejo na vida delas o Deus que elas dizem que falam. Pelo procedimento. Tu quer conhecer um crente? Não é na igreja não, vai lá fora que tu conhece ele. Aqui dentro tu não conhece ninguém não, vai lá fora. Investiga a vida dele. Aí tu vai saber quem é crente. Tem uns que estão tão endemoniados que não conseguem esconder nem na igreja quem são. Nem na igreja quem são. Mas tem outros que disfarçam. E disfarça bem, ó irmão. Nós, como não usamos de malícia, eu vou dizer que a irmã veio aqui, pastor, pai do Senhor Jesus Cristo, eu sou uma mulher de Deus, eu vou dizer assim, isso aí é uma capetinha. Eu não vou dizer que eu não conheço a vida da irmã. E tem um pessoal realmente que é mestre em enganar. Quantos irmãos da fé que vivem com o coração sem malícia não são enganados pelos lobos? Lobo com pele de ovelha. Mas eles que são lobos com pele de ovelha, que se apresentam como pastores, mas por dentro são lobos roubadores. Amém? Lobos roubadores. Então, meu filho, ele diz no versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas. Aqui, meu filho, o coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, que esquadrinho mentes e corações, para dar a cada um segundo as suas ações e os seus frutos. Ou seja, você colhe o que você tem plantado. Colhe o que planta, não tem errado. A matemática de Deus é exata. Plantou 2 limão, vai colher 2 limão. Plantou 2 laranjas, é 2 laranjas. Não plantou nada, não colhe nada. Deus esquadrinha mentes e coração para dar a cada um de nós segundo o nosso proceder e segundo as nossas ações. Então deixa de botar o que é da tua conta na conta do irmão, na conta da irmã, na conta do pastor, na conta do vizinho, na conta da mulher, na conta do pai, na conta da mãe, na conta do marido. A conta é tua. O CPF lá no céu está escrito teu, então a conta é tua. Lá não erra não, né? Como aqui que vem um negócio para tua casa, porque alguém comprou no teu nome e usou teu CPF. Lá não tem isso não. Lá não tem fraude. Amém? Por isso que você tem a certeza que quando você foi eleito, não houve fraude. Você foi eleito porque o Senhor te elegeu. Amém? Glória a Deus. Falar nisso, eu queria entender como é que tem pastores que não têm visão. Eles foram eleitos para ser embaixador do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores aqui na terra, para reconduzir uma nação inteira de volta para casa. E eles se rebaixam ao ponto de deixar o ministério para ser político. Visão zero. Meu filho, eu não preciso de ser eleito dessa terra, porque eu já fui eleito por Deus. Entenda isso. Entenda isso. Você, como irmão da igreja, se quiser se candidatar a algum cargo político para poder defender e fazer justiça com o povo, você pode. Pastor não pode. A Bíblia é clara quando Paulo fala para Timóteo: o obreiro arregimentado não se envolve com o negócio dessa vida, porque o intuito dele é agradar
aquele que o arregimentou. Está aí, está aqui tudo escrito. Então a gente se priva, e Deus julga, Deus olha mente e coração. Ou seja, o que a gente anda pensando também, que tem uns pensamentos nos irmãozinhos que, vou te dizer, hein? Mente corrompida, mente apodrecida pelo pecado, passa o dia pensando no que não deve. Eu não posso ver você, nem você pode me ver, mas Deus vê. Enquanto você está olhando aqui, vendo o pastor aqui todo de ternozinho, todo aqui pregando, Deus está me vendo por dentro do que eu estou pensando. Assim também como Deus está vendo o que você está pensando, o que é que tem no seu coração. Mesmo você estando aqui com essa cara de anjinho. Não viva de aparência, viva de sinceridade. Numa hora a aparência vai quebrar, meu filho. Eu já expliquei para você o que significa a palavra sinceridade. Vem a palavra sinceridade de dizer sincera. Sinceridade sincera. Já expliquei, mas vou explicar de novo para os irmãos que não são aqui da igreja, que estão visitando. Aquela turma que fazia aqueles vasos de barro, quando o vaso não saía muito bom, que tinha uma trincadura, aí o bicho velho mala, para não quebrar o vaso e fazer outro de novo, pegava uma cera e preenchia com a cera aquela rachadura, e passava ali um negócio e não via mais, parecia que o vaso estava perfeito. Ele vendia, o viajante levava lá não sei para onde, porque naquela época não tinha Sedex, não tinha reembolso, não tinha o PagSeguro. O cara saia de uma cidade daquela para outra, 3 meses no caminho, o vaso quebrava, perdeu o dinheiro, nunca mais encontrava o mercador. Então, meus filhos, não seja um vaso trincado com cera dentro. Se o vaso não está bem feito, se está com defeito, volta lá para a olaria que o oleiro vai quebrar e fazer de novo. É os que andam na sinceridade do coração. É os que querem realmente ser transformados diante do Senhor e não diante dos homens. Porque a tua intimidade com Deus é você e Deus. Os mistérios que o homem tem é com Deus. Versículo de número 12. Vamos pular para o 12. Olha só. Trono de glória, enaltecido, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Meu filho, o profeta Jeremias está dizendo que o Senhor é a esperança de Israel. Mas todos que deixam o Senhor serão envergonhados. E o nome daqueles que se apartam de Deus serão escritos aonde? Me diga uma coisa, botar o nome de uma pessoa no chão é honra? O nome do homem botar numa placa, numa estátua. Escrito no chão é para ser pisado pelos homens. No escárnio. Todos aqueles que se apartam do Senhor serão o quê? Envergonhados. Viverão debaixo de vergonha. E quem vai envergonhar o inimigo? Porque diz que ele vai dar para servir o inimigo numa terra estranha que você não conhece. Cuidado, irmão. Não deixa Deus não. Ficar com Deus é ficar debaixo de honra. Ficar sem Deus é ficar de desonra. Não se aparta de Deus não, porque quando tu se aparta de Deus, a vergonha vai vir para a sua vida. E vem. Vem. Ela vem. Ela vem. Para uns demora mais um pouquinho, para outros vem mais rápido, mas todos aqueles que se apartam do Senhor serão envergonhados. E o nome daqueles que te deixam serão escritos no chão. Porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Quando ele fala isso, ele não está falando daqueles que deixaram o templo. O pessoal ainda estava subindo lá nos montes, né?
para poder fazer os ritualismos deles. Ele está falando daqueles que deixam ao Senhor, no sentido de quebrarem a aliança da fidelidade e da obediência aos mandamentos que Deus nos dá. Deus sabe das nossas falhas, por isso que Ele está todo o tempo com a gente. Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe. Mas se você, meu filho, deixar Deus, se prepare. Você que está aqui, que vivia sem Deus, ou que viveu com Deus e se apartou, você sabe do que eu estou falando. Você sabe, será envergonhado. O diabo vai lhe envergonhar. Ei, não era tu que era lá da igreja? Estava lá. Está aqui agora na minha mão, né? Agora tu vai saber o que é bom para tosse. Eu passar a tua cara na lama, vou te envergonhar. E ele envergonha mesmo. Ele envergonha. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Pense, eu sempre repito isso para ver se alguns acordam. Pense num desmantelo. É um crente desviado. Menino, eu vou lhe dizer uma coisa, o negócio é feio demais. Conheço casos aqui na igreja, de pessoas que eram aqui da igreja, que inclusive eram obreiro da igreja. E não é um caso só não, viu? Não é um caso só não de ex-obreiro aqui da igreja que eu conheço, que estão com a vida toda desmantelada. Não é um caso só não, são vários. Vários casos que eu conheço que eram aqui da igreja, que apartaram o coração de Deus. Não é porque saíram aqui da igreja não, irmão. Porque senão vai parecer que Deus só está aqui nesse lugar. É porque apartaram o coração da igreja. Apartaram o coração de Deus. E eu não vou nem citar, porque quem é da igreja conhece alguns casos. E o desmantelo foi grande. O desmantelo, a vergonha que se abateu foi grande. Por quê, irmão? Porque deixaram o Senhor. Pensa que está deixando o pastor. Rapaz, Antônio, decidi uma coisa, rapaz. Vou mandar naquela igreja, aquele pastor Gleides, aquele ali não sabe de nada não, irmão Antônio. Pensa que sabe de alguma coisa, pensa que manda na vida da gente. Vamos embora para outra igreja que tem uma igreja. Irmão, toda pessoa que sai da igreja desse jeito está doente. Está com problema. Está com problema. Aí ele pensa que está saindo da igreja e está abandonando o pastor e os irmãos. Ele não está saindo da igreja por causa do pastor, até porque eu não tenho problema com ninguém aqui. Não vivo no convívio com ninguém, não tem discussão com ninguém, não tem intriga com ninguém. Então por que ele está saindo daqui por causa de mim? Analise bem. Eu não briguei, não discuti, não falei nada. Por que saiu? Então pensa que está se apartando de mim, mas na realidade está se apartando de Deus. Amém? Aí tem que levar um tempo para algumas pessoas que ficaram. Depois, poxa, o pastor lá. Porque eu sei que tem pessoas que falam, pré-julga a gente porque não sabe o que está acontecendo e sempre escuta só um lado da história. E deixa eu dizer uma coisa para você: toda vez que você ouvir alguém falar alguma coisa, escute os dois lados. E quando você escuta só um lado, que você escuta o outro, você vai ver que a história, na maioria das vezes, é totalmente diferente. Aí depois que realmente a pessoa vê que o pastor estava certo, ela pensou mal do pastor, mas não vem pedir perdão a mim. Pastor, até acontece um outro de fazer isso, mas a maioria não faz. Ficou maldando de mim, falando isso, falando aquilo outro. E depois que realmente vê que a pessoa não valia nada. Porque quem vive no pecado não vale nada, meu filho. Eu só tenho algum valor se eu tiver. Ele disse que nós temos que ter alguma serventia na mão do possuidor. Não é o que ele disse? Uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra. Porque se eu sou vaso de honra, eu tenho que ter utilidade na mão do possuidor. Se eu não tenho utilidade, mamãe, isso aqui, não, meu filho, pode jogar fora que você não serve para nada, não é assim? É ou não é? Tranqueira e lixo não fica na casa durante muito tempo. Porque vai ficar até o tempo, mas quando chegar no dia da faxina, vai ser jogado fora. Você quer ver um exemplo? A parábola do grande banquete. Estava todo mundo na mesa. Estava lá, estava ou não estava? Mas aí o rei entrou e disse assim: quem é aquele ali? Aquele rapazinho ali? Quem é aquele rapazinho ali? Ele estava na mesa. Mas quando chegou na hora da faxina, ele ficou na mesa? Não fica não, filho.
Porque de vez em quando o anjo desce na igreja e faz e se o pastor for homem de Deus, aí ele vai fazer uma faxina na igreja. E se o pastor não for homem de Deus, ele leva o pastor também embora. Porque a faxina começa primeiro em cima do altar. Porque o altar do Senhor tem que ser santo, purificado pelo Senhor. Porque tem uns caras por aí que pregam que tu não pode isso, que tu não pode aquilo, mas ele pode tudo, que ele é ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor. Aí diz assim, aí ele vai falar do dízimo, por exemplo. Roubarás o homem a Deus, todavia o homem roubarás a Deus no dízimo, não oferta com maldição, sois amaldiçoado. Bem, o irmão aqui não é dizimista, ele está sob maldição. E se eu roubar o dízimo, eu não estou não? Só serve para ti a lei, para mim não serve. Como é que é isso? Me diga como é que é isso. Então, se você quer viver debaixo de herança e de honra, não viva no pecado. É bem rapidinho de resolver sua vida. É bem rapidinho de você pegar todos esses problemas que estão em volta de você e jogar eles fora. Como é? Viver em santidade. Aí você vai receber uma herança, vai sair da tristeza, vai sair da angústia, da confusão, das dívidas. Aí tem gente que é tão sem noção que ela está devendo uma coisa, e ele, em vez de buscar em Deus para Deus abençoar, ela vai buscar o que? Num agiota. Aí é morte certa. Porque ela devia uma pessoa de bem, agora ela vai dever uma pessoa de bem ruim. É bem ruim. Eu não é, irmão? E cadê a herança que Deus deixou? Diz que ele é dono do ouro e da prata. Aí você vai para a mão de um agiota que vai ameaçar você, entrar na sua casa com uma pistola, dizendo que você não pagar, vai lhe matar, toma a sua casa. Como é isso, irmão? Cadê a herança que Deus te deu? Cadê a herança que Deus disse que os filhos dele nunca seriam envergonhados? Cadê, irmão? Cadê, irmão? Cadê a fé? Cadê o Deus que a Bíblia nos ensina que é um Deus galardoador para aqueles que o buscam? Você tem que crer nisso. Ele diz, me deixou vergonha, apartou-se de mim, nome escrito no chão. Ou seja, quando se escreve o nome no chão, com pouco tempo se some, né? Não é? Escreve o nome no chão, passou um, passou dois, não tem mais nada. Ou seja, vai ser esquecido, vai ser apagado do livro. Não vai ter mais memória de você. É forte isso, irmão. Isso é forte. Não pense que Deus é babá da gente, que Deus não é babá da gente, não. Deus é pai, não é babá. Não se esqueça disso, não. Você quer ir embora, você quer deixar Deus, é um direito seu. Mas vai colher as suas atitudes, vai colher as suas ações que você fizer. Eu vou dizer uma coisa para você. Por muito menos do que uma pregação dessa, eu me converti na primeira vez que eu entrei na igreja. Por muito menos do que isso aqui, porque onde eu me converti, a palavra não era pregada dessa forma que é pregada aqui, não. E eu já quis logo Deus, me agarrei logo com ele, me agarrei, o senhor, que é isso, menino? Esse menino parece que é doido. Chegou aqui hoje, eu pagar, me agarrei aqui, o senhor, pelo amor de Deus. Fiz igual aquela mulher do fluxo sanguíneo, só que ela pegou só nas asas, eu peguei, foi na sandália, no calcanhar, no joelho, e estou até hoje. Estou até hoje. O Senhor deve ter dito assim naquele dia, que esse menino, pelo amor de Deus, olha aí, pessoal, vamos. E eu lá. Eu não fui fazer como Jacó, que foi brigar, porque eu não sou doido de brigar com Deus, né? Mas disse, eu vou também. E ele me levou. Me resgatou da morte. Porque viver no pecado é viver na morte. Não há vida no pecado. Não há alegria, não há felicidade, não há família, não há projetos, não há nada. Eu lamento é que Deus fala que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas tem uns pais que não estão nem aí porque não tem amor aos filhos. Vão pecar mesmo sabendo que vai ser visitado os filhos deles. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Os meus filhos já foram visitados, mas é pela mão do Senhor.
eu levar essa culpa de descaminhar meus filhos por causa das minhas atitudes. Eu prefiro morrer 1 milhão de vezes do que ver um filho meu sofrer pelo meu pecado. Quem ama, faz assim. A pessoa diz que ama a família, mas não está nem aí, é egoísta, só pensa nela. Você ama a família coisa nenhuma, rapaz. Você não ama nem a você. História. Amar é quando você abdica das suas coisas para o bem daquela pessoa. Amar é o amor de Deus que entregou o seu próprio filho para que nós viéssemos ter vida, a gente ser um bando de pecadores. Isso aqui é amor, rapaz. Tem as pessoas que acham que você sabe que é amor, não, rapaz. Um bocado de gente não sabe o que é amor, outros sabem, mas outros não sabem. Outros não sabem o que é amor. Só alguns sabem, outros não sabem. Eu estou falando de pessoa, não é aquela pessoa que vive na ignorância, não. Quando você chegou na igreja, você era um ignorante, fez algumas coisas. Eu estou falando de cristão, pessoas que estão na igreja e fazem isso. Diz que com as próprias mãos nós nos destruímos. Eu vi uma vez uma pessoa que usou um termo, que ela disse assim: tem pessoas que não precisa ninguém puxar o tapete delas, não. Ela mesmo puxa o tapete e cai. É assim, irmão. É porque o diabo, viu, irmão Antônio, o diabo, o sobrenome dele é diabo, entendeu? Está falando mais. E o diabo deve ficar olhando e dizendo assim: mas rapaz, está vendo pior do que eu. E depois eu que sou o acusador, ele me acusando de uma coisa que eu nem fiz. Ele foi lá e fez porque ele quis. Eu penso que o diabo já está preocupado com a chegada de alguns lá. Acho que ele deve até conversar com Deus: Senhor, converte esse aí, porque esse aí para vir para cá vai dar trabalho. Não é, irmão? O diabo já está perturbado. Converte esse aí não, deixa ele aí mesmo, leva ele lá para cima. Faz de conta que ele não fez nada. Eu não vou nem me lembrar do que ele fez, mas não traz ele para cá não. Abaixo do fogo eterno, tem que aguentar esse homem ou essa mulher aqui. Porque tem uns irmãos que nem o diabo quer. Tenha certeza disso. Quer não. Que só traz problema, irmão. Tem pessoas que quando se encostam na vida da gente só traz problema. É problema para a família, é problema para os irmãos, é problema onde vai, é confusão, é baixaria, é barraco, é tudo que não presta. Por quê? Porque deixa o Senhor. E o Senhor quer te dar herança, o Senhor quer te abençoar. Ele disse que Ele vai nos entregar tesouros ocultos. Riqueza e honra estão na minha mão. Ouro e prata estão no meu poder, diz o Senhor. Então por que você quer se privar disso? E aí ele diz aqui no versículo de número 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Se você estiver doente, peça para Deus lhe curar. Cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Irmão, tenha humildade e dizer assim: pastor, essa palavra foi para mim, eu estou doente. Eu preciso ser curado, eu estou doente. Isso aí falou comigo, eu estou doente, eu preciso ser curado. Mas para você ser curado, você tem que reconhecer primeiro que está doente. Sabe aquela pessoa da família que diz assim: papai, vamos no médico. Não tem nada não, rapaz. Como é que o senhor não tem? Eu tenho nada. Quase morto, está dizendo que não tem nada. Essa pessoa só vai ser curada quando ela se conscientizar que tem uma doença para ir para o médico. É assim, não é? Coração fechado, irmão. Quando o coração está fechado, endurecido, a pessoa acha que essa palavra foi para a irmã aqui do lado. Foi para ti, irmã, não foi para ele não, foi só para ti. E às vezes é para a pessoa. Eu já vi isso aqui na igreja. O chicote batendo no lombo dela, porque eu conheço algumas coisas da vida dela, né? E o chicote batendo, ela assim: fala, Deus. Eu olho assim e digo: Senhor, fala, é isso aí, amém, glória a Deus, aleluia. Eu sei da vida dela algumas coisas e ela fica dizendo: fala, Deus. Porque acha que não é para ela, é para os irmãos da igreja. Então todo pecado, só ele que está na salvação. E na realidade é o contrário. É o contrário. Já peguei isso aqui na igreja várias vezes.
Mulheres que falam com os maridos, quando eu vou conversar com o marido, eu oro para o meu marido: Senhor, eu conservo essa alma boa. Isso é uma alma boa, já ao contrário dessa outra. Porque quando eu venho falar do marido, parece que o marido é o verdadeiro demônio. Quando eu vou conversar, e vice-versa. E vice-versa. Então, se a gente está doente, nós temos que ser o quê? Curados. É ou não é? Curado, irmão. Salve-me, serei salvo. Cura-me, serei curado. Amém. Porque essa confissão é de um Deus que tem poder para curar e para salvar. Amém. Ou seja, cura e serei curado. Salve e serei salvo. Acabou essa conversa. Se tiver alguém nessa hora que se sinta doente, não, eu vou fazer o seguinte, porque aí tem um pessoal que fica constrangido. Vamos se levantar o doente no chão, vamos. Fique de pé, não do Senhor Jesus Cristo. Porque tem um doente que tem vergonha de se levantar. Aí podemos dizer que, né, irmã Conceição? Vamos deixar todo mundo em pé. Faz de conta que você não tem doença. Fique aí de pé só porque o pastor está pedindo, tá bom? Faz de conta que você não tem nenhuma doença. Aí fica em pé de qualquer jeito. Por dúvida, vai que você tem alguma, né? Rapaz, deixa eu te falar uma coisa para ti. Quando o médico passa um check-up, não quer dizer que tem doença, não. Ele passa para saber como é que você está. É ou não é? E você faz, não faz? Então vamos dizer que você quer um check-up do Espírito Santo. Ficou de pezinho? Agora nós vamos orar. E aí, na intimidade do teu coração com Deus, você vai fazer uma reflexão e vai ver se você está são e se você tem alguma coisa para ser curado. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, eu sei que tu podes e nem os teus planos podem ser frustrados. E eu apresento a nossa vida, inclusive a minha casa, e eu apresento essa igreja para o Senhor. Se tem aqui nesse meio algum de nós que estamos doentes, então nos cure. Nos cure, Senhor. Doença da mágoa, doença da negligência, da infidelidade, da mentira, do sentimento de vingança, da cobiça, da fraude, do roubo, do engano. Se estamos doentes, meu Pai, na prostituição, na fornicação, se estamos doentes na infidelidade conjugal, no adultério, se estamos enfermos nos vícios, meu Deus, que tu nos cure. Se estamos enfermos na fé, temos sido incrédulos, não temos te obedecido, não temos tido tempo, meu Pai, ou não queremos ter tempo para as tuas coisas, não lemos Bíblia, não oramos, não jejuamos, não temos um momento contigo, estamos doentes, meu Pai, a negligência então nos cura. A doença dessa pessoa é o coração fechado, ela não consegue abrir o coração para que tu possa, meu Deus, arrancar de dentro do coração dela tudo aquilo que não vem de ti. Então que ela venha abrir o coração. E no abrir esse coração, se a doença dela é uma mágoa, ela não consegue perdoar, que tu venha fazer que ela perdoe. Porque o Senhor disse que aquele que perdoa será perdoado. Aquele que não perdoa não será perdoado. Senhor, de repente, a doença dela, meu Senhor, é porque ela apartou o coração de ti. Ela acha que pode confiar só nela agora. Está lá no deserto. Cura ela. Traz ela. A doença dela é a miséria. Está miserável, endividado, passando vergonha. Se privou da herança. A herança que tu falou que tu ia dar paz. Se eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. E a pessoa não tem paz. Então a doença dela é a falta de paz, então dê paz. A doença dela é a vida sentimental e familiar. Então ajeite a vida dela sentimental e familiar. Ela é infiel para contigo, para com tuas coisas. A doença dela é essa, infidelidade, que ela venha ser fiel. Hoje ela serve o inimigo, que ela saia das mãos do inimigo e volte, meu Deus, para servir ao Senhor. Eu decreto a falência de toda a enfermidade, toda a infidelidade, toda falta de amor a Deus. Meu Deus, visita as famílias que estão aqui nessa noite, famílias destruídas de geração em geração, porque tem famílias que têm uma maldição
Ninguém fica casado, todo mundo se separa. É uma coisa terrível, do inferno. Que tu possa repreender esse mal. Restaura as famílias, restaura o amor, o respeito, a comunhão, a consideração, da sabedoria, entendimento. Desfaz, meu Deus, todo o projeto das trevas contra a vida de cada um de nós que nos encontramos aqui, nossos familiares. Visita, meu Deus, o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. Talvez você fale assim: pastor, eu nem trabalho com Deus, mas Deus já está visitando o trabalho que Ele vai te dar. Porque Ele diz que abre porta onde ninguém fecha. Ele diz que abre porta onde não existe porta. Ele diz que traz à existência coisas que não existem. É o Deus que nós servimos. Nós somos como aquele homem bendito que confia no Senhor e que sua esperança é o Senhor. Nós somos aqueles homens que não recebemos quando vem o calor, e no ano da sequidão a gente continua dando fruto. Abençoa essa igreja, abençoa esses irmãos que vieram aqui nessa noite, abençoa os irmãos do Facebook que acompanham aí, meu Deus, abençoa eles poderosamente. Guarda o teu povo, meu Deus, livre de todo mal, pois aqui eu abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja que crê, deu glória a Deus.